Reis, capítulo 6. Então, 480 anos depois que o povo de Israel saiu do Egito, e no 4º ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Zive, o 2º mês, Salomão começou a construir o templo. O templo media 27 metros de comprimento, por 9 de largura e 13,5 de altura. A sala de entrada media 4,5 metros de comprimento, por 9 de largura, isto é, a mesma largura do santuário. As paredes do templo tinham janelas, que eram mais estreitas do lado de fora do que do lado de dentro. Encostado dos lados e no fundo do templo, Salomão construiu 3 andares de salas, cada uma medindo 2,20 metros de altura. As salas do andar de baixo, elas tinham 2,20 metros de largura. As do andar do meio tinham 2,70 metros de largura, e as do andar de cima tinham 3,10 metros de largura. E a cada andar de cima, as paredes eram mais finas do que dos andares de baixo. Assim, as salas se apoiavam nas paredes, evitando que as vigas entrassem nessas paredes. O templo foi construído com as pedras que haviam sido preparadas nas pedreiras, para que assim, durante a construção, não se ouvisse os barulhos dos martelos, ou dos machados, ou de qualquer outra ferramenta. A entrada para as salas do andar térreo ficava ao lado sul do templo, e haviam escadas para subir para o 2º e o 3º andar. E assim o rei Salomão terminou a construção do templo, colocando um forro feito de vigas e tábuas de cedro. Salomão construiu 3 andares de salas encostados nas paredes do templo e ligados com elas por meio de vigas de cedro. Cada andar media 2,20 metros de altura. Então o Senhor Deus disse a Salomão: se você obedecer a todas as minhas leis e mandamentos, eu farei tudo aquilo que eu prometi a Davi, o seu pai. Eu viverei no meio do povo de Israel, nesse templo que você está construindo, e nunca os abandonarei. E assim Salomão terminou a construção do templo. As paredes do templo foram forradas com tábuas de cedro, desde o chão até o teto, e o assoalho foi feito de pinho. Na parte de trás do templo foi construída uma sala interna que foi chamada de Lugar Santíssimo. Ela media 9 metros de comprimento e era separada por uma divisão feita de tábuas de cedro que iam desde o chão até o teto. O lugar santo, que ficava em frente ao lugar santíssimo, tinha 18 metros de comprimento. A forração de cedro era enfeitada com detalhes em forma de cabaças de flores. Toda a parte de dentro da sala era revestida de cedro, para que as pedras das paredes não ficassem aparecendo. E como já foi dito, na parte de trás do templo foi construída uma sala, o Lugar Santíssimo, para nela ser colocada a Arca da Aliança de Deus, o Senhor. Esta sala media 9 metros de comprimento por 9 metros de largura e também 9 metros de altura, e era toda revestida de ouro puro, e o altar era revestido com tábuas de cedro. O lado de dentro do templo era revestido todo em ouro, e na entrada do lugar santíssimo foram colocadas correntes de ouro
E esta sala também era revestida de ouro, e todo o templo por dentro e também o altar santíssimo eram revestidos em ouro. Foram feitos 2 querubins de madeira, de oliveira, os quais foram colocados no lugar santíssimo, e cada um deles media 4,40 metros de altura. E os 2 querubins, eles tinham o mesmo tamanho e a mesma forma. Cada um tinha 2 asas, e cada asa media 2,25 metros de comprimento. E assim, a distância da ponta de uma asa para a outra era de 4,5 metros. Os 2 querubins foram colocados no lugar santíssimo, e eles estavam de asas estendidas, de maneira que a asa de um tocava a parede e a asa do outro tocava na outra parede, e no meio da sala a asa de um tocava na asa do outro. E os 2 querubins eram folhados a ouro. As paredes do lugar santo e do lugar santíssimo eram todas enfeitadas com figuras entalhadas, representando querubins, palmeiras e flores. Até mesmo o assoalho das 2 divisões eram revestidos de ouro. E na entrada do lugar santíssimo foi colocada uma porta dupla feita de madeira, de oliveira, e no alto as ombreiras formavam um arco em ponta. As portas eram enfeitadas com figuras entalhadas, representando querubins, palmeiras e flores. E os querubins e as palmeiras eram folhados a ouro. Para a entrada do lugar santo foram feitos batentes de madeiras de oliveira. Haviam 2 portas de 2 folhas, que eram feitas de pinho, e enfeitadas de figuras entalhadas de querubins, e de palmeiras e de flores, que também eram folhadas a ouro. E em frente ao templo foi construído um pátio interno, fechado por muros que tinham uma carreira de vigas de cedro para cada 3 carreiras de pedras. Os alicerces do templo foram colocados no mês de Zive, o 2º mês, no 4º ano do reinado do rei Salomão. No 11º ano do reinado do rei Salomão, no 8º mês, o mês de Bul, o templo foi completamente terminado, exatamente como havia sido planejado. E Salomão levou 7 anos para construí-lo. E se você gostou da nossa oração, do nosso conteúdo, deixe o like, pois vai ajudar muito o nosso canal e nós ficaremos muito, mas muito gratos. E também inscrevam-se em nosso canal para não perder nenhum conteúdo, estar sempre conectados com a Palavra de Deus. São todos muito, mas muito bem-vindos ao nosso canal. Não se esqueçam também de ativar o sininho para ser notificado sempre que houver algum conteúdo novo, que nós estaremos lançando todos os dias. E também comente, compartilhe os nossos conteúdos, os nossos vídeos, as nossas orações com o maior número de pessoas, para que a palavra de Deus chegue aos ouvidos e aos corações das pessoas que mais precisam. Amém?